O título dessa live é Livre-se do Cativeiro. Eu sou a diaconisa Lucília, bacharel em Educação Cristã e psicóloga, atuando aqui no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. E todos vocês são muito bem-vindos agora e futuramente ao assistirem pelo YouTube. E com muita alegria, nós convidamos o pastor Marcão, pastor Marco Antônio, do Rio de Janeiro, para estar conosco nessa live, e ele vai agora se apresentar. Amém. Tudo bom, gente? Uma boa tarde, né? Hoje já estamos na parte da tarde, né? E é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Meu nome é Marco Antônio, mas os irmãos me chamam de Marcão, né? Os amigos do pastor Marcão, fiquem à vontade. Né? Eu e Paulinha, minha esposa, Ana Paula, né? Carinhosamente chamada de Paulinha, nós congregamos no Ministério Tudo Se Fez Novo, em Vila Valqueiro. Né? O líder do ministério é o pastor Marcelo Santana, a pastora Deise. Né? A nossa sede é em Sulacap, mas nós reunimos, nós com eu e Paulinha, congregamos aqui em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro. E temos a nossa igreja também, o Ministério que se fez novo, em Barra do Furado. Né? A pastora Elaine, né? A esposa do nosso amado irmão pastor Charles, né? Que faleceu, já está na glória. E ela continua o ministério lá. E nós congregamos aqui em Vila Valqueire, né? Na rua Quiririm 584. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, a gente poder dividir, né? Compartilharmos sobre esse assunto tão importante. Eu quero, para dar base a essa live, ler o texto de Lucas 13, a partir do verso 10, diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. No verso 16, Jesus nos diz: Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Interessante que o texto bíblico é tão claro para nós. Havia ali uma pessoa, uma mulher, que era membro da sinagoga. Ela participava, digamos, vamos falar, né, na linguagem de hoje, ele era membro daquela igreja e já estava participando da vida e da comunhão da igreja há 18 anos. E certamente aquelas pessoas não se davam conta da situação grave espiritual de cativeiro que ela estava vivendo. Jesus, à medida que a identificou, imediatamente ele percebeu que ela tinha um espírito de enfermidade. E quando ele, então, ele provê a cura, logo em seguida ele é questionado pelos líderes daquela igreja. Os líderes daquela igreja não entenderam e como que ele poderia curar em dia de descanso, em dia de sábado. E a resposta de Jesus no verso 16 faz toda a diferença e também dá base clara para nós falarmos de cativeiros espirituais, quando Jesus diz: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, e sinaliza que a quem Satanás aprendia há 18 anos. Hoje é dia de você fazer uma reflexão na sua vida. Há áreas da sua vida que estão presas, há áreas da sua vida que você, por mais que se esforce, não consegue perceber evolução.
Fique conosco, esteja em oração e hoje Deus pode mudar a sua realidade, começar a alterar a sua realidade em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Falamos do texto, eu citei sobre cativeiro, mas afinal, na sua visão, o que são cativeiros espirituais? Certo. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos dividir alguma coisa aqui com os irmãos, dentro do entendimento. Uma observação, Lucília. A Paulinha, eu não sei como é que tá aí. A Paulinha colocou assim, não estou vendo o pastor Marcão. Não sei se você está conseguindo visualizar bem aí. Ela está mandando, tudo se fez novo, ela que está mandando para algumas pessoas, sim. Ela falou que não estava conseguindo me ver. Está dando para ver bem aí, ouvir? Você consegue me ouvir e ver bem? Consegue. Tá bom, tá ótimo. Então, Lu, a pergunta, né, o que são cativeiros espirituais, né? Esse assunto, né, é um assunto assim, muito vasto, né? A gente vê assim, que vários irmãos pastores, né, como o próprio Alcione Emerick, Ana Mendes, Neuza Tioca, Peter Wagner, né, sempre falaram muito sobre essa questão, né, de batalha espiritual, de cativeiros. E o cativeiro, assim, a gente entende, né, que ele é um lugar de grande angústia, né, um lugar de medo, de desesperança, né, e que parece que não tem saída. A pessoa, quando ela entra num cativeiro espiritual, né, ela fica em uma situação de não poder vislumbrar uma esperança, uma luz no fim do túnel, né, e é um lugar e ninguém vai para o cativeiro por vontade própria. Quem vir falar, eu quero ir para o cativeiro, né? A pessoa ela é levada para o cativeiro caso haja um motivo, né? Tem uma legalidade, alguma coisa tem que acontecer para aquela pessoa ser levada para o cativeiro, fazendo um paralelo da vida natural, como se uma pessoa tivesse cometido um crime, né? Ou cometeu alguma coisa que deu uma legalidade para ela ser presa, para ser levada para o cativeiro. Então, é um lugar de muita angústia e desesperança. Né? Você usou a expressão legalidade, e é isso mesmo. Todos os cativeiros começam por uma legalidade dada. E o que seria, então, uma legalidade, né? Uma legalidade é uma autorização que, a partir do momento que eu me comporto de determinada maneira, que eu recebo determinada situação na minha vida, então eu abro uma porta. Então, quando a pessoa, por exemplo, escolhe deliberadamente algo errado, ela, de certa maneira, dá uma legalidade no mundo espiritual através daquele erro, e a partir daí, os seres espirituais, né, inimigos da nossa alma, eles estão ali meio que vigiando, supervisionando e tentando o quê? Manter aquele lugar de cativeiro. E é justamente por isso que fica muito difícil a pessoa conseguir sair da situação de cativeiro sozinha. Porque além de ser gerado dificuldades, fortalezas na mente da pessoa em relação àquela área da vida dela, há seres espirituais cuidando para manterem esse cativeiro e a pessoa não conseguir se sentir livre, liberta, justamente para que a vida dela flua em todas as áreas de uma maneira tranquila, de uma maneira mais gratificante no dia a dia dela. E o que pode levar uma pessoa ao cativeiro espiritual? O que será que leva uma pessoa? Essa legalidade que nós falamos, quais seriam os exemplos de legalidade? Sim. Então, essa legalidade, ela, e até mesmo o caminho, né, que faz uma pessoa ir para um cativeiro, ela pode ter, existem alguns sinais, né? Ela pode estar vinculada à questão de um vício, né, a questão de um pecado, algo que de repente, até inconscientemente, aquela pessoa herdou, né, dentro de uma hereditariedade, alguma coisa que vem já da família, né? Então, assim, a gente vê que o que faz uma pessoa ser
presa a um cativeiro espiritual é justamente uma aliança que ela possa ter feito, né, no mundo espiritual, ou até uma aliança no mundo físico, né, com outra pessoa que já tinha uma aliança no mundo espiritual. E a gente sabe que alianças, né, elas acontecem tanto no mundo físico, mas também acontecem no mundo espiritual. Né? O povo de Israel, Deus orientou ele durante muitos anos a não fazer alianças, né, com determinados povos, né, devido à cultura, devido ao entendimento, né, espiritual daqueles povos. Então, Lucília, a questão do que pode levar uma pessoa, então está envolvido muito na questão de um pecado ou até numa questão de algo que essa pessoa herdou, né, através de uma aliança familiar e de uma aliança que ela tenha feito pessoalmente. E o lugar, essa aliança, né, esse cativeiro, ele leva tanto a um sofrimento. Quantas pessoas estão presas há tantos anos? Até o salmista, aqui no Salmo 142, versículo 7, ele fala: tira a minha alma do cárcere, né, para que eu louve o teu nome. Então, você vê, né, que é uma coisa assim tão angustiante, a parte A desse versículo, que o salmista, ele clama: tira a minha alma. E alma fala de sentimento, fala de emoções. Quantas pessoas estão presas emocionalmente em cárcere? Né? E ele fala para que eu possa louvar o teu nome. E a pessoa no cárcere, ela não adora, ela não louva, ela não tem como manter uma comunhão com Deus. Né? O exemplo do Salmo 137, né, se não me falha a memória, que fala aos rios, né, quando o povo de Israel foi levado cativo de Babilônia, eles estavam cativos. E eles falam: às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e ali chorávamos, lembrando-nos de Sião, né? Os salgueiros que lá havia, onde nós pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, a harpa é um instrumento de adoração. E adoração fala de guerra também, né? Então, assim, e diz que aqueles que os levavam cativo falavam: cante-nos um cântico de Sião. E qual era a resposta deles? Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ou seja, em cativeiro. Então, uma pessoa que está em cativeiro, ela está em profunda tristeza, em profunda amargura, e às vezes ela nem demonstra isso, né? Mas as alianças, né, esses pactos, levam as pessoas, a desobediência leva as pessoas... Quando você sinalizou sobre alianças, cabe aqui um exemplo claro disso. Por exemplo, quando pessoas rompem vínculo, por exemplo, de namoro, de noivado, né? E não conseguem se desvencilhar nem emocionalmente, nem espiritualmente daquela pessoa, a vida dela tende o quê? A travar nessa área sentimental. Quando a gente percebe cativeiros na área financeira, da mesma maneira. E muito bem colocado por você, o cativeiro espiritual, ele rouba a nossa alegria. Ele rouba a nossa condição, inclusive, de fluir em Deus. Imagine uma pessoa com um cativeiro de pornografia e se ela, de certa maneira, tem um desejo de exercer algum ministério, como ela terá autoridade, alegria e unção para fluir nesse ministério se ela está cativa na pornografia? Então, na verdade, eu meio que já estou direcionando aí uma terceira etapa da nossa conversa, que é como a pessoa pode identificar um cativeiro espiritual. Eu, na verdade, comecei, mas eu queria te ouvir um pouco. Como a pessoa vai poder identificar que ela está vivendo um cativeiro espiritual? Aquela mulher de Lucas 13, na verdade, as pessoas daquela sinagoga não identificavam isso nela. Foi Jesus que identificou. As pessoas acostumaram com a presença dela encurvada e lidavam com ela como se aquilo fosse algo natural. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Então, a questão do cativeiro espiritual, Lucília, existem, em algumas situações, ele fica muito visível na vida de uma pessoa. Principalmente quando essa pessoa, ela repete situações na sua vida de pecado, de vícios, né?
de negócios que nunca vão para frente, né? Quantas pessoas que têm tanto potencial empreendedor e às vezes não consegue fazer com que o seu negócio prospere. Ele chega a ter um ponto, depois ele retrocede. É como se ele tivesse com um elástico na cintura, né? Que ele vai até um ponto, chega aquele ponto, o elástico trava e ele volta para o ponto zero novamente. Então, alguns sinais que a gente entende, perceptíveis, são vícios, né? Que às vezes acontecem na vida de pessoas. São pensamentos que a pessoa não consegue se livrar, pensamento de vingança, pensamento de ódio, de rancor, pensamento de derrota. Isso são sinais. Outro sinal, Lucília, são enfermidades. Doenças que a pessoa vai ao médico e nunca consegue identificar a origem daquela doença. Né? Ele faz exame e às vezes o exame não apresenta nada, mas a pessoa no seu corpo, ela apresenta aquela doença, né? Então, a questão de casamentos também, né? Que não tem tudo para dar certo, né? Pai, mãe, filhos, mas sempre tem problemas de relacionamento, sempre tem problemas de não conseguir vencer determinados obstáculos, né? Poxa, financeiramente nós estamos bem, nossos filhos têm saúde, mas existe uma área de relacionamento, por exemplo, que sempre há confusão na família. Então, são alguns pontos, alguns sinais que nos mostram que pode haver um cativeiro. Porém, existem cativeiros que não são perceptíveis, embora estejam ali. Esse exemplo que você deu, né, que nós lemos aqui da mulher que andava encurvada, para assinar aquelas pessoas que 18 anos conviviam com aquela mulher, parecia simplesmente ter uma enfermidade. Problema de coluna, sei lá o quê. Só que quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus discerniu o estado daquela mulher. Ao ponto dele falar, não deveríamos livrar hoje, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual Satanás trazia cativa durante todo esse tempo. Então você vê o discernimento que Jesus teve de olhar para aquela mulher e ver que não era simplesmente uma enfermidade física que ela estava passando, mas era um cativeiro espiritual. Era uma cadeia que ela estava presa. Não é verdade? Então, assim, e ele fala, não convinha libertar essa pessoa. E uma coisa interessante é que as próprias pessoas que estavam na sinagoga, quando viram aquela mulher ser curada, eles ficaram altamente admirados, porque eles já haviam se acostumado com aquela situação. Então, fica aí um ponto para a gente observar na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos amigos, na nossa vida, se alguma coisa que aparentemente se repete, se aquilo não já se tornou um cativeiro espiritual. Não é verdade? Ou se situações que aparentemente são tudo comum, mas não queremos mistificar todas as coisas. Mas nós temos que usar o dom do discernimento de espírito, que é uma ferramenta que nós temos, uma arma que o Senhor nos dá, espiritual, para discernirmos o ambiente espiritual. E é interessante lembrar, eu gosto de lembrar sobre isso, que somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Mas as portas abertas de legalidade precisam ser fechadas. Quantas pessoas nas igrejas escravizadas, como eu disse ainda há pouco, pela própria pornografia. Esse período de pandemia, eu tenho ouvido algumas pessoas, orado por algumas pessoas, e o número de pessoas que querem ter uma vida santa, mas que estão comprometidos com a pornografia, tem sido assustador. E isso é lamentável. São pessoas que estão dentro das igrejas, são pecados ocultos, é importante lembrar isso, porque nós lembramos sempre dos básicos, né? Através do adultério, inicia-se um cativeiro espiritual, através de um roubo, né? Quando nós lesamos alguém, inicia-se um cativeiro espiritual, mas os pecados em secreto, os pecados ocultos, aquilo que na verdade ninguém vê, mas está acontecendo na nossa vida, também instauram um cativeiro espiritual ou cativeiros espirituais na nossa vida. E nós precisamos estar atentos. Sim. Como o pastor Marcão colocou,
se você tem áreas que não avançam, situações que se repetem, você precisa estar atento, porque de repente você está, sim, servindo a Deus, você está buscando uma vida correta diante de Deus, mas está vivendo em determinada área um cativeiro espiritual e precisa ser liberto em nome de Jesus. E falando em ser liberto, como as pessoas se libertam dos cativeiros espirituais, pastor? Isso. É interessante, né, Lutero? A gente fala assim, parece ser uma coisa tão simples, mas quem está vivendo em cativeiro sabe o que é isso, né? E tem pessoas que sabem, talvez elas possam até não ter essa terminologia, né, de cativeiro espiritual, essa coisa toda, mas ela sabe que alguma coisa na vida dela não anda, né? Tipo assim, o termo, minha vida está amarrada. Não é verdade? A gente ouve muito esse termo. Então, assim, como a pessoa, eu acho que esse ponto, né, como se libertar, que seria o ponto prático da nossa live aqui, até para a gente tentar compartilhar com as pessoas que vão ouvir depois e vão assistir, o que a pessoa pode fazer. Então, Lucília, a gente falou até aqui de coisas assim muito que aparecem no mundo físico, né? A enfermidade daquela mulher há 18 anos, falamos de vícios, falamos de pecados, né? Ocultos, né? De pornografia, seja adultério, seja roubo. Mas existe hoje, Lucília, eu entendo, um cativeiro que tem prendido de forma sutil muitas pessoas e dentro da igreja. Nós, cristãos, que é o cativeiro na mente. É o cativeiro mental. Entendeu? Então, assim, tanto pode vir por acusação do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo é o acusador. A pessoa, ela comete um pecado, ela é um cristão, mas ela quer viver uma vida reta, como você falou, porém ela está presa a um cativeiro. E ela não consegue fluir no seu ministério porque Satanás acusa dia e noite ela daquele pecado. Sim. Isso é um cativeiro mental. Um outro cativeiro mental que ocorre é a questão justamente da pessoa ela não conseguir entender que para ela sair de um cativeiro, ela precisa também de uma mudança de mentalidade. Certo? Então, em Daniel capítulo 2, eu vou pegar esse ponto aqui e tentar ser bem resumidamente, mas eu acho importante a gente ter esse entendimento, que em Daniel capítulo 2 relata o texto que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, uma visão noturna de uma estátua muito grande, e onde a cabeça dessa estátua ela era de ouro, né? Deixa eu só pegar o texto aqui. Então diz assim o texto, né? Que ele teve esse sonho, diz assim, a cabeça daquela estátua, Daniel capítulo 2, versículo 32, era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Então o rei teve essa visão, ele ficou muito perturbado e todos os seus magos, sábios da época, não tiveram discernimento para entender a visão. Até porque o rei falou uma coisa que era impossível para qualquer homem discernir, que ele falou assim, olha, eu não vou contar o meu sonho. Vocês vão ter que falar o sonho que eu tive e vão ter que trazer a revelação, senão eu vou mandar matar todo mundo. Olha que coisa boa, né? E essa informação chegou para Daniel. Daniel, um homem de Deus, ele fala para o rei, olha, ele manda um recado para o rei, fala, peça ao rei para esperar um pouco, que eu vou trazer a revelação para ele. Ele diz que Daniel vai para o seu quarto, ele ora, ele busca e Deus traz o entendimento. E qual é esse entendimento? Que ele, resumindo aqui o assunto, ele fala para o rei, olha, essa cabeça de ouro que o senhor viu é o teu próprio reino. Esse peito de prata é um outro reino que se levantará depois do teu reino, um reino mais inferior, né, que seria o reino do persa. E ele fala que nessa parte das coxas, que era a parte de bronze da visão, ele fala que seria um terceiro reino, que seria o reino da Grécia. E depois a parte das pernas seria Roma, e alguns falam de um quinto reino, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Então, esse reino que fala aqui que seria o reino da Grécia, Lucília, nesse texto, ele traz uma coisa muito interessante, porque diz que esse reino ele estaria dominando nos últimos dias. E a gente começa a entender que a Grécia ela não teve, dentro da história, um domínio bélico sobre outras nações. A Grécia não foi
uma nação que dominava outras nações. Mas de que forma a Grécia dominou? Isso. Através do pensamento e do entendimento. Não é verdade? Ou seja, através da cultura. Nós vemos aí os grandes filósofos, né? Não falando contra a determinadas áreas de ensino, mas se você for parar para ver, hoje a nossa base de ensino ela é totalmente grega. Até mesmo dentro da teologia, nós temos a base grega muito forte. E nós vimos que a Grécia, ela dominou toda aquela área, né, de ensinamento, de cultura, e nos nossos dias, nós temos uma influência muito grande, através do humanismo, através do hedonismo. Né? O que é o hedonismo? É o culto a si mesmo. E se a gente for voltar um pouco mais, Lucília, essa questão da idolatria, ela é um cativeiro espiritual muito forte. Só que a idolatria, ela não é um cativeiro simplesmente porque eu tenho uma imagem de escultura e me ajoelho diante dela. Durante muitos anos nós focamos muito nisso. Só que, o que a gente falava? Ah, não, determinados segmentos têm ídolos, têm imagem, por isso são idólatras. Mas outros segmentos não têm ídolo, não têm imagem, como a igreja evangélica. E quantos ídolos nós construímos dentro de nós mesmos? Através de adorar o mercado gospel, através de adorar cantores, através de adorar pregadores. Eu não estou falando nada contra, nem acusando ninguém em termos de cantores evangélicos, não é isso. Mas eu estou falando que essa questão do mercado gospel ter surgido de uma forma e ter crescido tanto, muitos pastores, muitos cantores se tornaram verdadeiros ídolos. Então, infelizmente, né? Oi, não entendi. Infelizmente. Então, assim, e isso talvez não por culpa dos pastores, mas também por culpa de pastores, que se colocaram muitas vezes como verdadeiros super-homens. Então, assim, nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque se você for ver lá no Jardim do Éden, olha lá onde nós estamos indo para chegar no cativeiro. Como a serpente, ela tentou Eva, Satanás usou a serpente para tentar Eva, Satanás não virou para ela e falou assim, olha, deixa de adorar a Deus e venha me adorar. Troca Deus por mim, pela serpente, por Satanás. Não, ele falou assim, troca Deus por você mesmo, pelo teu próprio ventre. Porque a Bíblia fala que Eva olhou para a árvore, ela é agradável aos olhos, árvore boa para se comer, e pegou e comeu. Por quê? Ela queria satisfazer o seu próprio ventre. Satanás vira para ela e fala assim, no dia que você comer, você vai ser como Deus. Os teus olhos serão abertos. Só que Eva e Adão, eles já eram como Deus. Eles já foram criados de forma perfeita. Eles não tinham pecado, eles não tinham erro. Eles eram semelhantes a Deus, eles tinham corpos gloriosos. Então você vê que naquele momento ali, a idolatria, que é um cativeiro, não era para ela se dobrar diante de Satanás, diante da imagem de Satanás, mas era para ela ter como o seu ventre o seu próprio Deus. O que o apóstolo Paulo fala, que para muitos homens o Deus é o próprio ventre. Então, Lucília, a gente começa a entender que essa questão da mentalidade, esse cativeiro mental, que esse império, que Daniel, no capítulo 10, fala que quando ele começa a orar, né, e Deus envia um anjo para guerrear ali, para trazer a revelação, ele fala o seguinte, o anjo fala para Daniel, olha, vai se levantar um outro reino, um outro príncipe, que é um principado, na realidade, né? Que seria o principado da Pérsia. E depois vai se levantar o príncipe da Grécia, mas Miguel vai guerrear contra ele. E nós, hoje, como igreja, lá em Zacarias, até ali ontem, no capítulo 9, versículo 13, se não me engano, fala que Sião seria levantada para ser como uma espada poderosa contra esse príncipe da Grécia. Que seria o quê? Uma mentalidade que viria invadir esses últimos dias, levando as pessoas a um cativeiro mental. Por que, Lucília? Não, fique à vontade. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre a metanoia, se falasse um pouco sobre Techuvá. Sim. Isso, eu vou falar. Então, o que acontece? Se você for perceber bem, as escrituras, a história das escrituras fala sobre duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Então, vamos colocar isso como se fossem dois impérios, dois reinos, o reino de Deus e o império satânico. E você vai ver que lá em Apocalipse,
no capítulo 13, versículo 16, mostra o quê? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os fracos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Então, olha só, isso lá é Apocalipse. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 a 9, Deus fala a seguinte coisa para o seu povo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Olha só que interessante agora. Também as atarás como um sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, Lucila, a gente vê que quando está se organizando o que a Bíblia chama, as escrituras da Grande Babilônia, que será a junção de todas as nações para vir de contra o próprio Deus, né? Isso lá nos últimos dias, nós vemos também que Deus vai liberar que haja uma marca. E a Bíblia chama da marca da besta. Então, assim, se você for ver, essa questão dessa marca, ela é uma metodologia de Deus para esses últimos dias, para guardar a mente e guardar as ações. Por quê? Aonde que era colocada essa marca? Na mão direita e na testa. Aonde que Deus falou que a gente deveria inculcar e colocar diante de quê? Dos nossos olhos. Sim. E nas nossas mãos. Por quê, Lucília? A questão de você sair de um cativeiro e você entrar no reino de Deus fala sobre arrependimento. Ninguém sai do cativeiro sem arrependimento. E o arrependimento, na palavra, ele tem duas dimensões, que seria metanoia, que é a mais conhecida, que é a versão grega, que é mudança de mentalidade, e tem uma outra palavra que é a techuvá. Techuvá é a palavra hebraica que significa você voltar à origem, você voltar ao início. Então, Lucília, eu começo a entender que sair do cativeiro, que libertação, ela vai além do sai em nome de Jesus. Você precisa ensinar a pessoa a sair desse cativeiro e a viver como uma pessoa livre. Por que Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu? Porque Moisés era o único hebreu livre. Porque uma pessoa cativa, ela não pode libertar cativos. Só libertos libertam cativos. É exatamente isso. Exatamente. Então você começa a entender que Deus está falando que, olha, quando Jesus veio pregar, parece que eu estou falando muita coisa assim misturada, mas a gente vai chegar a um denominador comum. Quando Jesus veio pregar sobre o reino, quando Jesus se manifestou nessa terra e começou o seu ministério, a primeira palavra que Jesus pregou foi o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vós. Ou seja, se arrependam, porque o reino dos céus voltou para a terra. Se arrependam, porque uma nova mentalidade, uma nova cultura, um novo governo vai ser estabelecido nessa terra. E naquela época, quando uma pessoa chegava e falava assim, olha, um reino está chegando, qual era a ideia que as pessoas tinham? Olha só, está vindo um rei com o seu exército e ele vai matar todo mundo. Ele vai doutrinar todo mundo. A ideia de reino naquela época, Lucília, é diferente da ideia que nós temos hoje. Porque hoje, quando a gente fala de Deus, a gente entende porque a palavra de Deus nos mostra o que é o reino de Deus. Só que naquela época, a mentalidade daquela época era que um rei mais poderoso iria invadir um rei e ia tomar todo aquele reino. Então, o que os discípulos não entendiam? Tanto é que eles perguntam a Jesus, lá em Mateus capítulo 24, Senhor, quando será que virá o teu reino e quando será o fim do mundo? E na realidade, Lucília, esse fim do mundo aí, essa tradução de mundo nessa passagem de Mateus 24, não fala de cosmos como uma ordem criada, mas fala de aion. É uma outra palavra no grego que fala não sobre mundo como cosmos, como pessoas, como ordem criada, mas fala como um tempo, uma era. E eles estavam perguntando para Jesus, Senhor, quando vai ser o fim dessa era? E vai começar uma nova era do teu reino. Era isso que os discípulos estavam perguntando. Por quê? Viria uma nova mentalidade, viria
uma nova cultura. E quando fala de metanoia, de mudança de mente, de mudança de mentalidade, ou no hebraico a techuvá, que é você voltar para a origem, o que Deus está falando, Lucília? Que padrão de pensamento modela o comportamento. E o comportamento autoriza intervenção espiritual, tanto do reino de Deus como do império das trevas. Então, quando a palavra de Deus fala que nós devemos, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que apresentados os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Ele não está falando do mundo ali, a palavra mundo novamente não fala de pessoas, mas fala de um sistema, de uma mentalidade que foi instituída, que é a mentalidade do espírito da Grécia. Então ele fala, mudem a sua mentalidade, não vos conformeis, não tomem a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o padrão de pensamento desta era é um padrão hedonista, é um padrão de corrupção, é um padrão de primeiro eu, depois os outros. E qual é o padrão do reino de Deus? O reino de Deus é um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Então, padrão de pensamento modela comportamento, por isso que a palavra de Deus fala que a marca da besta vai ser onde? Na mente, na testa e nas mãos. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu vou fazer. Mas só que lá em Deuteronômio Deus já falava, olha, coloca a palavra na tua fronte, nas tuas mãos, diante dos teus olhos. Coloque nos umbrais. Aí fala sobre a mezuzá, que eram partes das escrituras que eram colocadas nos umbrais da porta. E nós vemos que os judeus ortodoxos, até hoje, ainda usam nos seus filactérios, na sua cabeça, partes da Torá. Então, eles levam isso muito a sério, Lucília. Então, hoje, você sair do cativeiro, ele vai além de você fazer uma campanha de libertação, onde a pessoa vai uma vez por semana, recebe oração, depois volta para a vida normal. Essa pessoa ela pode participar de uma reunião de libertação, de um culto, mas ela precisa ser acompanhada. Ela precisa ser ensinada, porque a palavra de Deus ela vai levar essa pessoa a mudar o entendimento para o reino de Deus, e no reino de Deus ela vai ter uma vida livre. Por que Jesus, toda vez que ele curava um enfermo, ele expulsava um demônio, ele falava assim, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está no meio de vocês. Ele expulsava um demônio e falava assim, o reino de Deus é chegado para você. Ele curava um enfermo e dizia o quê? O reino de Deus é chegado para você. Por que, Lucília? Em outras palavras, Jesus estava falando o seguinte, no meu reino não tem cativo, por isso seja liberto. No meu reino não tem endemoniados, seja livre. No meu reino não tem cegos, volte a enxergar. Então, o que eu preciso falar para as pessoas que estão em cativeiro é boas novas do Evangelho, porque o Evangelho são boas novas. Ou seja, que Jesus já pagou o preço da libertação dela. Agora vem aqui, senta do meu lado, vamos caminhar junto, que eu vou te ensinar como você vai viver nesse reino de paz, de alegria. Glória a Deus. Então, temos aí a clareza, né? E é importante que cada pessoa que esteja ao alcance da nossa voz neste momento, ou aquelas que estarão em contato posteriormente pelo YouTube, é importante lembrar que dentro desse processo de libertação, a gente não está falando de expulsão de demônios, propriamente dito. Libertação é para cristãos. Libertação são para as pessoas que ocupam lugar nas sinagogas, como a mulher de Lucas 13. Libertação são para pessoas que nasceram de novo e ainda têm alguma área da sua vida em cativeiro. Essa colocação foi muito importante, eu acho que é muito bem-vinda, porque quando nós mudamos de reino, né, saímos do império das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor, nós mudamos de dono. E as orientações que regem esse novo governo sobre a nossa vida, nada tem a ver com o império das trevas, o que governava antes. Venha o teu reino, o teu governo venha sobre nós, né? E que a vontade de Deus seja feita.
E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que sejamos libertos. Então, para nós nos livrarmos do cativeiro, que é o tema dessa live, nós precisamos, como o pastor Marcão muito bem colocou, de arrependimento. E eu tenho aprendido que arrependimento dói, né? Porque é arrancado de nós algo que, de certa forma, estava ali ocupando um espaço de cativeiro. Então, o arrependimento, a confissão. Por isso é importante nós pensarmos, como algumas pessoas me perguntam, mas eu não posso orar lá no meu quarto sozinha e me livrar do cativeiro? É importante lembrarmos que a Bíblia ela sinaliza muito claramente em Tiago, confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, para sermos sarados. Então, a Bíblia também diz que quando dois ligam, quando as pessoas ligam, algo na terra é ligado no céu, quando é desligado na terra, é desligado do céu. Então, nós precisamos estar atentos, pedirmos ajuda quando identificamos um cativeiro espiritual na nossa vida. A libertação, ela não vem pelas pessoas. A libertação vem por Jesus. E é interessante que o perdão tem a ver com tudo isso. Um grande cativeiro espiritual é a falta de perdão. Quando nós não liberamos perdão para as pessoas, nós ficamos cativas àquela circunstância geradora. Então, o perdão também é um grande passo dentro do processo de libertação daquele cativeiro. Então, eu quero deixar claro que a libertação é produzida em nós por Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, através da graça na nossa vida. E é interessante, pastor Marcão, que algumas pessoas que a gente ouve, né, pessoas nas igrejas que buscam ajuda, que conversam conosco, às vezes mostram que avançaram, participaram de um processo de cura interior, libertação, começaram a avançar, a evoluir na sua vida, nas áreas que antes eram cativas, mas depois elas acabam caindo no mesmo erro e elas regridem nesse processo. E precisam de todo um acompanhamento, como o irmão bem colocou novamente. Jesus ele dá uma orientação clara na palavra, através do texto de Gálatas 5, verso 1, que diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Significa que todas as pessoas que já foram libertas em Jesus, se derem uma nova legalidade, novamente estarão sujeitas às normas do reino das trevas. E o texto é claro. A orientação para mim, para o pastor Marcão e para você que está ao alcance dessa live: permanecei firmes e não vos submetais novamente, de novo, ao jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você gostaria de acrescentar algo, pastor Marcão, nesse sentido? Sim. Uma coisa interessante, Lucília, que a gente vê, essa questão do cativeiro, isso que a gente falou, né? A pessoa, quando ela está em cativeiro em alguma área da sua vida, e realmente aquilo ali é uma coisa assim como nós vimos. Existe, né, você até falou no início, que existem um monitoramento espiritual, existem verdugos que tomam conta do cárcere, como o exemplo de Paulo e Silas, estavam presos e tinham um carcereiro tomando conta ali da prisão para que eles não fossem soltos.
E eles não estavam simplesmente dentro de uma prisão. Eles estavam numa prisão interior, preso com os pés, né, com grilhões, eles foram açoitados. Então, essa visão, esse texto de Atos, né, que fala da prisão de Paulo e Silas, mostra claramente, se a gente for trazer para uma esfera espiritual, a forma que uma pessoa que está em cativeiro, ela está açoitada, ela está ferida, né? Ela está presa e existe um monitoramento espiritual. Então, Lucília, o texto lá de Mateus, capítulo 12, versículo 28 e 29, que fala o seguinte, né? Jesus falando, como alguém pode entrar na casa do valente Sim. e saquear os seus bens sem antes amarrar o valente? Então, esse é um texto muito interessante. Por quê? Quem é o valente? Fala de Satanás. Que casa é essa? Essa casa, Lucília, não é simplesmente a vida da pessoa, como durante muitos anos a gente pensou, mas essa casa ela se expande mais. Essa casa é essa era. A Bíblia fala que Satanás, em 1 Coríntios 4,4, se não me engano, fala que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. E o incrédulo não é simplesmente a pessoa que está lá fora, não. Às vezes nós estamos dentro do arraial da igreja e não cremos. E temos uma situação de incredulidade. Então, o que Satanás tem feito? Ele tem cegado, novamente, a gente volta para onde, Lucília? Entendimento. Mente. Porque Sim. A mente é um campo de batalha. Então, o que Jesus fala? Para a pessoa ser livre, o que ele fala? Precisa vir um mais valente do que esse valente, que é Satanás, entrar na sua casa, amarrar esse valente e saquear os seus bens. Então, o valente é Satanás. O mais valente é Jesus. O que Jesus fez? Quando Jesus nasceu nesse mundo e manifestou o reino de Deus, ele entrou na casa de Satanás, que era essa era dominada por Satanás. Porque a palavra de Deus fala que lá no Jardim do Éden, o homem entregou Sim. o domínio dessa terra para quem? Para Satanás. A palavra de Deus fala o seguinte, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele ao Filho dos homens. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele falou assim, olha, eu te dou todo o reino do mundo, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Então, nós vemos dentro da palavra que o homem, Adão, né, o primeiro Adão, ele entregou a chave do reino, do domínio, para Satanás. Então, essa era, o Deus desse século, ele se tornou dono dessa era. Então, o que Deus fez? Ele envia Jesus, que nasceu nesse mundo, manifestou o reino de Deus, entrou na casa do valente, que é essa era, ele manietou esse valente, e ele fez o quê? Saqueou os seus bens. Quem são esses bens? São as vidas. Então, eu preciso entender, Lucília, que o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus nesse mundo, ele traz justamente uma nova cultura. Ou seja, o último Adão, como Jesus é chamado, o primeiro Adão, que pecou no Éden, e o último Adão é Jesus, ele restabeleceu novamente o governo. Ele restabeleceu novamente o reino. Então, ele convida a todas as pessoas não para entrar numa igreja, numa religião. Quando eu falo igreja, vamos mudar esse termo, vamos falar religião. Jesus não veio pregar uma religião, ele não veio pregar uma denominação, mas ele veio manifestar um reino. E ele fala, agora vocês, ele vira para os discípulos e para nós, vocês agora precisarão ir a todas as nações e implantar esse reino. O reino de Deus, Lucília, é um reino eterno, é um reino presente e é um reino por vir. Nós já vemos a plenitude do reino? Ainda não. Mas nós já podemos experimentar desse reino. Lá no livro de Hebreus diz assim, que nós podemos experimentar, me fugiu agora o texto, dos poderes do mundo vindouro. Que são os poderes do mundo vindouro? A Bíblia fala em Apocalipse que Satanás será amarrado por 1000 anos. Nós já podemos experimentar no reino de Deus hoje, amarrar Satanás, ou seja, tirar a atuação dele. Agora, Satanás já está destruído? É o mesmo conceito do reino. Sim e não. Por quê? O reino de Deus já é manifesto na sua plenitude? Ainda não. Mas nós já podemos experimentar do poder desse reino. Satanás já está totalmente destruído? Não, mas nós já podemos aniquilar a sua atuação em muitas áreas. Em Hebreus, eu separei esse texto aqui, Hebreus 2, 14 e 15 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum em carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Então, veja bem, Satanás está destruído? A gente fala assim, ele já está destruído. Sim e não, porque ele ainda está atuando neste mundo. E ele atua através de quem? Dos filhos da desobediência. A desobediência, Lucília, o pecado, é o aval que o homem entrega a Satanás para que ele continue governando áreas dessa terra, desse sistema. Então, o que a Bíblia fala? Que Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo e libertar aqueles que, por favor da morte, estavam presos à escravidão. Agora, essa palavra destruir, no original, ela não fala de simplesmente aniquilar. Ela fala, essa palavra no grego é catargio, que fala você inibir a ação, você bloquear a ação. Esse é o entendimento. Então, quando eu entro no reino de Deus, não simplesmente numa religião, eu estou falando o quê? Eu agora faço parte de uma nova cultura. Eu agora obedeço a uma nova Constituição. Eu não estou mais sujeito à lei da mentalidade desse século, deste mundo que é perverso, que é dominado por Satanás. Né? Eu agora faço parte de uma nova cultura. Por isso, Lucília, a chave de tudo está em você anunciar Jesus para a pessoa e levá-la a entrar no reino de Deus hoje. Experimentar os poderes do mundo vindouro hoje. Lucília, nós podemos experimentar do poder de Deus dentro da nossa casa, na nossa família. Quando você fala assim, Senhor, a minha casa, eu quero que seja extensão do teu reino. Eu quero que seja o Éden aqui na terra. Eu vou viver dentro dessa cultura. Por isso que a enfermidade, não é verdade? A doença, ela não vai dominar a minha casa, porque a minha casa é a cultura do reino. E no reino não tem doente. Então, Marcão, você não fica doente? Ué, nós vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos ainda a algumas coisas desse mundo. Mas tudo é a minha mente, viver de acordo com as coisas do reino. Sim. É isso que eu preciso entender. Eu tenho um irmão, a gente tem um irmão aqui no nosso ministério, ele é um dos líderes do Ministério do Louvor também, ele toca com a gente, o irmão Cláudio. Ele faz uma muqueca de peixe, Lucília, que é algo divino. Que muqueca de peixe gostosa. Nós tivemos na casa dele, passamos um período lá, ele mora em Unamá, ele tem uma casa em Unamá, ele é aqui do Rio. E ele fez uma muqueca de peixe, uma panela de pedra, deliciosa aquela muqueca, com tudo que tinha direito. E ele geralmente, pô, Marcão, experimenta aí. A gente geralmente experimenta um pouquinho daquela muqueca. Quando a Bíblia fala assim que nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro, o experimentar não significa que você está vivendo na plenitude. Você está apenas vendo ali um pouquinho daquilo que é o mundo vindouro. Quando você experimenta a muqueca do Cláudio, você não comeu a muqueca toda. Você pegou um pouquinho da muqueca e, cara, que delícia! Peixe essa muqueca está deliciosa. Lucília, fazendo uma comparação. Oi? Você não gosta de peixe, não? Mas eu entendo. Meu marido então, muqueca, eu entendo. Então, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que você, quando a Bíblia fala de você experimentar dos poderes do mundo vindouro, Lucília, o que nós estamos vivendo hoje e o que nós podemos viver aqui nessa terra não se compara com aquilo que está para ser revelado. Aleluia. Mas nós já podemos experimentar uma vida liberta, Lucília. Nós já podemos experimentar uma vida onde a nossa família tem um padrão. Você não precisa ser rico, você não precisa ter bens materiais para ser feliz. Você precisa da presença de Deus. Então fica essa palavra também para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu e você, nós não fomos chamados para uma religião. A religião, ela nunca vai nos levar a ter comunhão com Deus. O que nos leva a ter comunhão com Deus é vivermos como filhos do reino de Deus. É isso. Então eu quero deixar essa palavra, Lucília, também, que nós não precisamos ser cativos, porque Jesus já nos libertou. Essas são as boas novas do Evangelho. Essas são as boas notícias. Que você não vai ser liberto. Jesus já pagou o preço da nossa liberdade. Eu não preciso, o viciado em drogas, Lucília, não precisa mais ser viciado em drogas, porque Jesus já levou esse vício na cruz.
O viciado na pornografia, eu não preciso ser viciado na pornografia, porque Jesus já levou esse pecado na cruz. O que eu preciso fazer? Me arrepender, confessar, e confessar é você concordar com. É virar para o Senhor e falar, Senhor, eu concordo que eu sou viciado em pornografia, eu concordo que eu sou viciado na bebida, mas eu concordo também que o Senhor já pagou o preço por isso e já me libertou. Eu quero ler, pastor Marcão. Amém? A gente agora precisa finalizar, né? Eu quero ler Efésios 4, sim, os versos 7 e o verso 8. Efésios 4, 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É um resumo de tudo que nós estamos falando. Quando Jesus subiu às alturas, o nosso reino vem do alto, ele alcança a terra, né? Mas ele vem do trono, ele vem de Deus. Quando Jesus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Você que precisa de libertação, busque ajuda. Você que precisa se livrar de um cativeiro em determinada área da sua vida que não está avançando, busque ajuda. Aqui em Cachoeiro, nós temos alguns pastores que estão abertos a ministrar por interior libertação. Se você não conhecer nenhum desses locais que podem ajudar, o Ministério Edificando Lugares Assolados poderá ajudar. Ao final dessa live, quando ela for publicada no YouTube, na descrição da live, haverá o meu e-mail, o meu contato para as pessoas que estão precisando de ajuda em Cachoeiro de Itapemirim, poderem nos acessar e nós vamos ajudar, direcionando inclusive alguma igreja, alguma comunidade local que poderá ajudar. Pastor Marcão também deixará o e-mail para nós colocarmos na descrição do YouTube o endereço da comunidade Tudo Se Fez Novo, do Ministério Tudo Se Fez Novo, para que as pessoas no Rio de Janeiro que precisam de ajuda, precisam de libertação, pastor Marcão com seu ministério, mais os outros pastores que estão junto com ele, poderão te ajudar. Eu vou pedir ao pastor Marcão que dê, então, a sua palavra final. Nós temos poucos minutos e logo depois ele estará orando. Sim. Certo. Eu queria só finalizar com um testemunho que eu ouvi bem rapidamente sobre um homem, né, que ele estava preso num campo de concentração na Coreia do Norte. E esse homem, na realidade, ele era fruto de uma família que vivia dentro desse campo de concentração. O avô dele lutou contra, né, o governo da época e foi preso dentro desse campo de concentração. O pai dele nasceu dentro do campo de concentração e ele, por sua vez, também nasceu dentro de um campo de concentração. Ou seja, ele não tinha visão do mundo. O único mundo que ele conhecia era aquele campo de concentração. E um determinado amigo virou para ele uma vez e falou assim, olha, já era depois que ele cresceu, ele tornou-se um homem. Esse amigo virou para ele e falou assim, dentro do campo de concentração, você sabia que existe vida lá fora? Eu tive informação que lá fora existe um mundo. E aquele amigo chamou para que eles fugissem daquele cativeiro, né? Daquele campo de concentração. E disse que eles fugiram, sendo que o amigo foi morto na fuga e ele conseguiu se refugiar na Coreia do Sul. E diz que ele começou, quando ele chegou ali e começou a viver a vida, ele teve muita dificuldade para se adaptar. Por quê? Porque a vida dele toda a sua história, toda a sua mentalidade foi criada dentro de um campo de concentração. E ele precisou de ajuda, ele precisou, embora ele tenha conseguido sair daquele âmbito, mas a sua mente ainda estava presa àquele campo, então ele precisou de ajuda. Por quê, Lucília? Ele sai de um campo. Como é que ele ia voltar a trabalhar? Como é que ele ia começar a trabalhar se ele nunca trabalhou na vida? Como é que ele iria se relacionar com as pessoas livres se ele só conhecia pessoas cativas?
Então ele precisou ser ajudado, e conta ali a história no testemunho de que ele se adaptou, ele foi realmente teve a sua vida totalmente transformada. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala assim, ele foi perguntado: o que mais você pretende fazer agora da sua vida? Ele fala: agora que eu estou livre, a minha maior vontade é voltar e libertar aquelas pessoas que ficaram cativas. Porque ele fala assim: eu sei o que é ser cativo e sei o que é ser livre. Então a minha maior vontade é voltar e libertar aquelas pessoas. E a palavra que vai para você, que vai assistir, vai ver depois dessa live, é que você possa ter, eu e você possamos ter essa mesma mentalidade. Eu fui liberto em Cristo Jesus. E a minha maior vontade é libertar aquelas pessoas que estão livres. Porque se você e eu tivermos um posicionamento de resgatar pessoas, de anunciar o evangelho do reino, um evangelho completo que traz vida e libertação, nossa vida também será liberta. E para finalizar, um texto de Gálatas capítulo 1, versículo 3, diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Essa é a vontade de Deus, nos livrar desse presente século mau, dessa mentalidade hedonista, dessa mentalidade humanista, dessa mentalidade de primeiro eu, depois os outros, primeiro o meu umbigo, eu sou o meu próprio Deus. O Senhor quer nos libertar dessa mentalidade e trazer uma mentalidade de reino, uma mentalidade de alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você pode orar, pastor, por favor? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos agora a nossa mão, levantamos nossas vozes, como diz a tua palavra, e liberamos uma palavra de bênção sobre cada pessoa que estará vendo essa live, que estará ouvindo tudo aquilo que foi ministrado aqui nesse dia. Nós queremos liberar uma palavra de libertação aos cativos, na área da enfermidade, na área de doenças, ou Senhor, na família, pessoas que estão cativos com alianças do passado, pessoas que estão presas a pecados, a algo que realmente está aprisionando e destruindo a alegria, a paz dessas pessoas. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, liberar uma palavra de libertação, que essa pessoa possa ter um encontro com o Senhor Jesus. Ó Deus, as pessoas que até mesmo estão dentro das igrejas, ó Pai, que são irmãos em Cristo, mas que estão presos em alguma situação, que possa haver libertação, que o teu reino venha, que venha o teu governo, que venha a tua vontade. Nós liberamos uma palavra de bênção neste dia, em nome de Jesus. Eu quero agradecer muitíssimo a Deus por essa oportunidade, a cada um de vocês que esteve conosco neste tempo. Já agradecer aqueles que assistirão pelo YouTube. Deus abençoe, busque ajuda. Hoje é o tempo, hoje é o dia. Eu quero agradecer ao pastor Marcão, a Paulinha, que está aí conosco, a esposa do pastor Marcão, ao ministério, tudo se fez novo, ao carinho, e já deixar o convite para uma nova live. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ou dislike, compartilhe, acione o sininho e permita que esta live, livre-se do cativeiro, alcance muitas pessoas, seja um agente de Deus de libertação na vida de outros. Deus abençoe você.